Quero pedir que você que não é inscrito no canal se inscreva. A ação na China está se agravando, né? Então diz assim, ó, perseguição se agrava na China com prisão de esposa de um dos pastores da igreja Zion. Que pesado isso. A polícia já tinha prendido o esposo dela. A polícia da cidade de Beihai, localizada na província chinesa de Guangxi, prendeu a esposa de Wang Lin, um dos pastores da Zion Church, na igreja de Sião em português, alvo de uma mega operação do regime comunista no final de outubro. Além dele, cerca de 2 dezenas de líderes religiosos foram levados para presídios no mês passado. A esposa de Lin, Sun Zimin, foi detida no dia 13 de novembro e enfrenta uma acusação pelo uso ilegal de redes de informação, que é basicamente usar a internet para pregar. A igreja de Sião é uma das maiores igrejas domésticas, aquelas que não são registradas junto às autoridades da China, né? Mesmo com a detenção, familiares de Zimin disseram que não receberam nenhuma notificação formal de prisão. Segundo fontes ouvidas pela organização China Aid, focadas em acompanhar a situação de cristãos no país asiático. De acordo com a reportagem, essa foi a primeira vez que a acusação de uso ilegal de informações foi usada pelas autoridades contra indivíduos suspeitos de compartilhar informações religiosas ou sociais sensíveis na internet. Então, você pregou na internet lá, tu vai preso. Nós temos presos ali, tanto quanto tá falando na internet aqui, poxa, aqui no Instituto tem um monte de shorts aí, de vídeos aí que alcançaram milhares de pessoas aí aqui no canal. Então, nós ia estar preso lá, tio. Nós estamos na China e nós já ia estar indo aí para Dallas, como o pessoal fala, né? Então, repúdio a essa decisão e a essa perseguição que o governo comunista chinês faz aos cristãos. Né? O próprio símbolo chinês já é o dragão, né? Isso já fala muita coisa, mas é um absurdo. É um absurdo. Tem que cuidar que eu falo aqui. É um absurdo. Anderson, complicado, né? É extremamente complicado, né, Maurício? E é sempre bom a gente estar sempre noticiando esse tipo de coisa, né? Porque a gente sabe que hoje grande parte da mídia internacional, ela nem mostra isso aí, né? Nem é divulgado, nem é mostrado, né? E a gente sabe que, infelizmente, tanto a mídia como até a própria ONU, né, é totalmente negligente, né? Com a situação de que os cristãos têm passado em países, tipo, como na China, na Coreia do Norte, em Cuba, agora lá na Nigéria, lá também tá havendo uma perseguição extremamente violenta mesmo, um genocídio em tamanho, né, na Nigéria, no Congo, agora em Moçambique também, agora tá no Sudão. Tá extremamente complicada a situação desses países, assim, que infelizmente hoje quase nem é mostrado na mídia, só em poucos portais, como o Guia-me, né, que tem feito um ótimo trabalho, né, de sempre estar repercutindo essas notícias, né. Por isso que para nós o Guia, eu acho é o maior portal de notícias, né, do Brasil, é até um dos maiores cristãos, né, do Brasil e até do mundo, né. Então, assim, né, isso mostra o quanto que nós somos privilegiados ainda, né, Maurício, porque, infelizmente, isso até deve ter nos gerar um certo sentimento, porque imagina os cristãos lá na China, eles têm que se unir de forma escondida, de forma bem discreta mesmo, né, nas igrejas, que tem as igrejas subterrâneas, né, e às vezes nós, aqui no Brasil, a gente tem essa total liberdade, né, de poder livremente estar participando de um culto, de uma igreja local, e às vezes, muitas vezes, a maioria de nós, a gente não dá o devido valor, a devida importância, né, o quanto realmente que é importante, né, o quanto é um grande privilégio, uma grande bênção de nós, cristãos aqui no Ocidente, vivemos aí numa democracia, mesmo que seja uma democracia relativa, né, segundo algumas autoridades aí do judiciário, né, mas que nem brasileiro, mas assim, mas a gente podemos, a gente pode, além de portar uma Bíblia. Então, assim, por isso eu falo pra você, meu querido irmão, você que vive aqui no Brasil, que vive aqui no Ocidente, você que vive aí numa democracia, cara, valoriza a sua igreja local, cara, sabe? Sabe, leve a sério esse privilégio que o Senhor te deu de você poder congregar, de estar realmente numa comunidade, numa família da fé. Porque, infelizmente, quantos irmãos que, tipo, na China aí, que poderiam dar tudo, absolutamente tudo, para poder realmente usufruir desse privilégio, dessa grande bênção, que às vezes muitos de nós acabam realmente negligenciando, mas independente da situação que os cristãos, tanto na China como nesses países, nesses regimes comunistas, nesses regimes teocráticos islâmicos, a gente sabe que isso nunca parou a igreja, e não vai parar, né, porque até o grande pai da igreja tertuliana, ele já dizia, né, que o sangue dos mártires, ele é a sementeira do evangelho, é a sementeira da igreja, porque historicamente, quando mais a igreja era perseguida, quando mais tentavam suprimir a igreja do Senhor, mais ela crescia, mais ela florescia. Às vezes, a gente não tem nem ideia, às vezes a gente acha que na China só tem uma meia dúzia de cristãos, pelo contrário, tem muito cristão, tem milhões de cristãos que a gente nem sonha, nem imagina, só que muitos vivem realmente de forma totalmente discreta, escondida, para não serem presos, ou até coisa pior. Então, vamos estar aqui orando pelos irmãos chineses de outros países aí, que sofrem perseguição diariamente, né, por amor ao Senhor, ao Evangelho, e que isso realmente, às vezes, também deve realmente nos levar à reflexão. Porque, imagina, se aqui no Brasil um dia se instaurar uma perseguição do mesmo nível que a China, e não estamos muito longe para que isso possa, de fato, acontecer, né? Se a gente permaneceria firme na fé, como muitos irmãos têm permanecido?
Fica aí a reflexão, né, que o senhor possa sustentar esse irmão que vem nesse país aí, que está os perseguindo. Lembrando, nós, se viesse na China, estaríamos presos agora, porque nós, Sim. praticamente, somos, todo dia estamos produzindo conteúdo na internet, todo dia, estaríamos presos ou já martirizados aí pelo regime comunista se vivêssemos na China, né? Então tá aí, né, aquilo que é essa notícia repercutida. Vamos para a próxima matéria aqui, né? Deixa eu achar aqui na nossa aba de informações. A gente tem várias abas, a gente vai informando o pessoal com as informações aí, tudo que acontece no mundo cristão, né? De forma geral aqui, né? Algumas mais relevantes, outras que também acabam afetando bastante, algumas internacionais, outras nacionais, né? A gente vai avisando vocês aí tudo que está rolando. Então,